Estamos começando mais um Nili Insights, como toda segunda-feira, às 19 horas. Aquele bate-papo leve, com altas dicas, orientações, e sempre com eles. Dessa vez o Urba está no Chile, que fique registrado. Estava na Argentina até o mês passado, acho que o próximo deve ser Colômbia. E como sempre, o show é com eles. Ale, Urba, segue o jogo. Obrigado. Eu estou colhendo informações sobre as economias aqui dos países andinos. Nada como fazer em loco, né, meu? É o melhor jeito, né? Dizem Nada que é o melhor supera jeito. o in loco. Boa, então vamos lá. Antes de até cortar a tela aí, já projetar a minha, acho que não vai ter muito jeito da gente fugir do principal tema geopolítico, não muito econômico, né? Claro que influencia, mas qualquer tema que eu venha trazer, e eu trouxe da semana passada exclusivamente sobre economia, acho que ficou meio apagado dado que aconteceu no final de semana. Convido a quem quiser aí, né? Todo mundo sabe, apesar das carnes frescas, como o Andrei disse, que o microfone está sempre aberto, então isso aqui é muito mais um bate-papo do que um monólogo, ou pelo menos a gente tenta que seja, né? E tem tem muito desdobramento, muita subjetividade aí no que aconteceu, né, nos ataques aí a Israel. Então eu vou me ater à visão, eu não digo nem a visão econômica, eu acho que é mais possíveis consequências dos ativos, né, das carteiras que a gente trabalha, mas que quem acompanhou e tem acompanhado, vocês acompanham tanto quanto eu, viram que não afetou tanto assim, né? A gente, a depender aí do posicionamento, da cabeça, esperava algo muito pior. Eu, particularmente, não estava esperando catástrofe, não. O ataque em si foi... ele chama atenção, né, por como foi, nas circunstâncias que foi, na violência que foi. Mas assim, não... Infelizmente não dá para ficar surpreso com o que acontece naquele pedaço do planeta. E aí, como eu disse, microfone aberto. Se alguém quiser que eu entre em detalhes aqui do que eu vi, do que eu penso, super tranquilo, né? A gente pode ir por essa via. Mas o que eu queria começar aqui na minha apresentação, espera que eu tenho que compartilhar, né? Ih, caramba. Não, vou conseguir, mas eu vou ter que fazer diferente. Então, o que eu queria começar, eu achei essa tabela aqui, né? Teve muita coisa aí na internet, em Twitters da vida, aí, nas comunidades, e me mandaram essa tabela, eu achei interessante, para a gente saber separar também essas notícias e ruídos de curtíssimo prazo, né? Essas coisas que a gente acha que impacta mais estruturalmente, na verdade ele tá impactando mais taticamente, mais no curto prazo mesmo. Então aqui tem uma lista de eventos da humanidade, desde o ataque a Pearl Harbor até o Covid, né? Obviamente o que aconteceu agora é muito recente para a gente falar, e Covid foi o último relevante aí que a gente teve. Tem a invasão da Rússia, da Ucrânia também, acho que faltou nessa lista, mas é coisa recente, nada que a gente não tenha acompanhado. Então é para mostrar mesmo que existe o impacto imediato do ruído, da notícia, mas que a coisa vai se dissipando, né? Então eu vou pegar aqui os dois eventos mais próximos do que aconteceu, então a Guerra dos 6 Dias e o ataque de Yom Kippur, que a gente vê que essa coluna aqui seria o dia 1, né, do evento, o que aconteceu no dia do evento. Então, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, o S&P caiu 1,5%, Yom Kippur 0 a 0. A título de comparação aqui, o 11 de setembro, 11 de setembro, desculpa, ataque terrorista lá nas Torres Gêmeas, caiu 5% S&P no dia. E aqui essa coluna mostrando o total da queda, né?
até onde foi a extensão das quedas. Então a gente vê que assim não destoa muito, né, de um cenário de volatilidade, sim, aumenta a volatilidade, normal, mas a depender do evento que a gente olhe, principalmente esses de janela curta, a Guerra dos 6 Dias aqui teve um dia só de fundo e mais 2 dias de recuperação, ou seja, em 3 dias já tinha se dissipado. Claro, estamos falando do evento há muito tempo, em 67, Yom Kippur também, foi na mesma região, né, um pouco diferente, mas nada que tenha abalado os mercados. Então, o que eu de novo, né, para resumir aqui, a mensagem que eu quero passar é a gente tem que tomar muito cuidado com, pô, Rússia invadiu a Ucrânia, agora, a Terceira Guerra Mundial. Não, a gente vê que não é. Mercado, afeta principalmente segmentos específicos, né? Então a gente viu o mercado de grãos, todo o mercado agrícola, o mercado de fertilizante sendo impactado, petróleo, sim, isso sim. Mas como um todo, né, a gente não vê a economia sendo destruída. A gente vê os PIBs desses países, sim, mas a economia como um todo, ela absorve esses choques. E agora, obviamente, não vai ser diferente, mas deixo a ressalva, apesar das minhas convicções e análise do caso, é que se alguém acha ainda que a coisa vai escalar, e escalar que eu digo, vocês acompanharam tanto quanto eu, Irã vai entrar, os países árabes, como é que vai ser o posicionamento dos outros países árabes, quem que vai intervir. Então, se a coisa escalar, porque hoje é um conflito Israel-Palestina, como já tiveram milhares. Esse conflito pode virar um conflito regional e aí virar um conflito global. Então, a qualquer nível que escale, os parâmetros, o mercado está muito barato para quem aposta nessa escalada. O Ale estava conversando um pouco com ele antes aqui da nossa live mesmo, e o dia inteiro no grupo aí. Ele está com umas coisas interessantes para mostrar, a gente foi acompanhando o mercado juntos, e deu para ver que, assim, de novo, né, tirando alguns ativos específicos, a volatilidade não foi nada demais. O DXY, né, o dólar, não mexeu quase nada. Então, assim, para quem acha que a coisa ainda vai ficar feia, o seguro tá barato. Então, assim, como eu disse, né, a gente pode voltar a comentar aí, se alguém quiser contribuir, por favor, é muito bem-vindo. Mas eu vou passar mais do que os temas econômicos da semana passada mesmo. É coisa simples, porque é a mesma narrativa dos últimos meses, mas acho que é importante a gente comentar, porque na semana passada um dos eventos mais importantes, aí, se não o mais importante, foi o payroll, que é o indicador de mercado de trabalho nos Estados Unidos, né, na sexta-feira, mostrando que o mercado de trabalho ainda está muito aquecido, e isso mexeu como sempre, também de praxe, mexer na curva de juros como um todo lá nos Estados Unidos, principalmente as mais famosas, aí, as mais acompanhadas, né, a Treasury de 10 anos e por aí vai. Aqui eu trouxe um gráfico que esse gráfico, ele faz tempo que ele não mexe, né? A gente está vendo aqui a diferença de um mês é mínima, mas ele há muito tempo também que ele indica que o mercado retirou os cortes na curva, pelo menos desse ano, né? Então, não existe mais precificação para o Fed, para o FOMC, melhor dizendo, cortar a taxa de juros lá nos Estados Unidos ainda esse ano. Manutenção aqui com alguma alta marginal, mas basicamente manter o nível que está que tá agora até o final do ano. E aí aqui uma outra maneira da gente rever, né, esse tema aí das taxas de juros americanas. Trouxe também uma tabela, dados desde 1998, e que mostra que esses vencimentos aqui, né, os vencimentos, de novo, os mais acompanhados, mais importantes, eles estão batendo níveis históricos, né? Então, a taxa de juros de um ano, a maior desde 2020, desde dezembro de 2000, que é basicamente o estouro da bolha.com lá nos Estados Unidos.
de 2 anos, máxima desde 2006, pouquinho antes da grande crise financeira. 5 anos, a mesma coisa, 10, o 30. Então, a gente está vendo taxas que a gente não via há 15 anos, 20 anos. E aí aqui é o gráfico, ele fica bem visível, né? O autor aqui do gráfico escolheu esse mapa de calor aqui por cor. Então dá para ver que tem um miolão aqui, não coincidentemente entre a grande crise financeira e os estímulos pós-Covid, de taxas muito baixas, né? Então a gente passou décadas com taxas muito baixas em todos os vencimentos. Estamos falando de 0, 1, 2% ao ano, né? Um investimento de 30 anos, pagando 2, 3% ao ano. Então, obviamente que existe um excesso, mas o fato também não adianta a gente ficar gastando muito tempo pensando, mas por que isso aconteceu? O fato é olhar o que está acontecendo agora e a gente se comparar e ver que faz muito tempo que a gente não está vendo taxas de juros nesses níveis. Pode continuar subindo? Obviamente. A assimetria ela fica cada vez mais descendente, né? Fica cada vez mais negativa para continuar as quedas, ou seja, a assimetria está mais positiva para quem está já posicionado na taxa e esperando alguma correção, do que achar que essa taxa vai continuar subindo. Ela tem muito menos caminho para subir do que para cair. Então, acho que é isso, né? Desse gráfico é isso. E aqui, basicamente, a mesma informação, mas um gráfico de linha, né? Acho que fica bem visual. Então, a gente acompanha aqui o que era a taxa de juros aqui. Bom, aqui não indica o vencimento dessa taxa, mas é o Fed Funds Rates, né? Então, como se fosse o CDI deles. Isso desde 85, né? Então a gente vê que basicamente tem um comportamento normal de uma economia, né? Que anda em ciclos, mas aqui desde o estouro da bolha.com que a gente viu alguns excessos. Então derruba a taxa muito rápido, isso cria liquidez, né? Aumenta muito a liquidez no mercado. Se tem que corrigir, corrigiu agressivamente, estourou mais uma crise. E aí joga-se taxa de juros praticamente a zero por 10 anos, 15 anos. Isso que, de fato, causa todos os excessos que a gente viu. Existiu um começo de correção aqui pré-Covid, mas que a Covid veio para coroar nessa volta aí das taxas de juros muito baixas. E aí a gente, enfim, o resto é história, a gente está vendo o que está acontecendo. Mudou um pouquinho de assunto, mas ainda seguindo nessa parte de política monetária, eu achei muito legal esse gráfico também, que é o que está precificado até fim de 2024, que é mais ou menos o fim dos ciclos, né, dos bancos centrais aí, principalmente os emergentes. Então, a Colômbia, por exemplo, o Banco Central ao mercado precifica que o Banco Central vai derrubar uns 4%, mesma coisa para o Chile, República Tcheca, Brasil, uns 2, 2,5%, quase 3%, e por aí vai. Então, assim, eu achei legal essa informação, principalmente para o Brasil, né? A gente olha para cá e o que esperar do fim do ciclo, né? O que o mercado está esperando. Hoje, a gente está correndo aí nesses 13% de CDI, e o mercado está precificando que o Banco Central derruba mais uns 2, 2,5%. Então a gente está falando, assim, o mercado já precificou juros abaixo de 10 ao final do ciclo. Eu já mostrei aqui em alguns encontros que essa leitura ela começou a shiftar para terminar acima de 10, né? A gente terminar fim de ciclo em 2 dígitos. E assim, particularmente muito abaixo de 9, eu achava que não tinha muito espaço, né? Então, o juro neutro do Brasil é 8%, seria inflação, a meta de inflação aí, mais uns 4, 4,5%. Pô, isso é utopia, né? Não dá para achar que vai chegar nisso. 9% dava até para concordar, dava para aceitar, mas não dava para alocar dinheiro nisso. Tanto é que vocês sabem, eu não faço pré-fixado faz tempo.
né? Porque eu achava que a curva já não dava prêmio. Agora o mercado corrigiu um pouco, acima de 10. Acho que 10, assim, se 9 eu não acho que tem prêmio, 10 é aquele prêmiozinho que é o justo. Agora, 11, né, como o mercado deu chance aí de prefixar 11 de novo, aí eu acho legal. 11, 12, não, a gente não vai achar 12 de novo, a não ser com risco de crédito, que aí talvez não valha a pena, mas 12% ao ano é bacana. Ah, existiram algumas emissões primárias aí, não sei se vocês acompanharam, que sim, para a emissão primária exigiu-se um prêmio que a gente chegou a 13, 14% de taxa pré. Aí eu varri o que deu, né? A gente alocou o que deu nessas emissões aí, não deve ver tão cedo algo assim. Enfim, acho que essa informação aí é legal e bem visual, né, desse jeito que a casa construiu. E aí, para fechar, esse é um material que eu tirei da apresentação da WHG, eu recomendo que vocês acompanhem, é uma baita casa, que ilustra algo que a gente já vem falando há algum tempo também, e temos feito os posts, né? Então, quem acompanha, quem não acompanha tem que começar, mas quem acompanha viu que alguns posts no Instagram, no LinkedIn, eu venho falando sobre isso, que existem vários lados da moeda aí, sobre o porquê que as taxas de juros estão altas ou estão subindo nos Estados Unidos. E um dos motivos é que existe, né, oferta e demanda, então existe mais vendedores do que compradores. E aí o que esse gráfico está mostrando é que, de fato, quem foi o grande comprador mesmo, né, a gente vê nessas linhas, nessa barra amarela, foi o próprio... caramba, esqueci, o governo, né, o próprio Fed. É o governo americano comprando e aumentando o seu balanço para injetar liquidez no mercado. Então ele sempre foi um grande comprador aí, principalmente pós 2015 aqui, né? 2015, 2014, a gente vê essas barras amarelas, elas são. Oh, desculpa, eu tô daltônico, tô falando a cor errada. É o azul. Então a gente vê as barras azuis, né? Esquece que eu falei, troca por onde eu falei amarelo é azul. E a gente vê que o Fed ele veio aumentando sim o balanço dele ao longo do tempo, principalmente depois do Covid aí, né, no pós-Covid, onde ele injetou muita liquidez e agora ele é detrator desse mercado. Então agora ele está diminuindo o balanço e ele vem vendendo bastante. Então o comprador voraz agora ele está despejando as coisas no mercado e aí a coisa se inverte, né? Então mais recentemente, os maiores compradores têm sido o investidor privado doméstico, né? Então o poupador americano, e esse exige mais taxa mesmo, ele não compra a qualquer preço. O Fed sempre comprou a qualquer preço. O Fed tem que injetar liquidez no mercado, ele fala, não importa o preço que esteja, eu vou comprar, porque eu preciso injetar liquidez. Agora, o investidor doméstico, ele faz conta. Fala, pô, por que eu vou comprar 3, eu vou comprar 4, um título... É a mesma conta que a gente faz aqui no Brasil. Ah, por que eu vou comprar um título público pré a 10 se tem uma baita empresa aí emitindo a 14, né? Então esses caras fazem conta. E aí eles exigem mais prêmio pelo ativo, né? Um prêmio ajustado. Então, outro gráfico aí que ilustra bem, eu acho que fica bem legal quando a gente pode enxergar o tema visual, né? Que é o grande comprador dos últimos anos. Ele vem, não só parou de comprar, como agora tá vendendo, né? E vendendo forte. Então, normal que, pela oferta e demanda, as taxas subam. Então, era isso. Acho que reforço aí o convite, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, algo não só que tenha visto no dia a dia aí, né, nas oportunidades que teve, mas se alguém quiser expor alguma opinião, alguma questão sobre esses últimos acontecimentos, e aí o Ale também complementa com os seus gráficos e informações. Boa, Ale. Bom, muito boa noite, gente.
Vou passar aí pelos drivers aí que movimentaram o mercado hoje. E até estava conversando com o Urba mais cedo de uma distorção muito forte desde o primeiro momento, né? Desde a primeira negociação que foi feita no dia do título de 10 anos dos Estados Unidos, que teve uma queda acentuada hoje aí, caindo 3,47%, e isso sem dúvida alguma que trouxe fôlego para a nossa bolsa. O Urba sempre fala que o que move os mercados são os títulos dos Estados Unidos e hoje foi provado isso. É lógico que teve fala aí do vice-presidente do Fed que ajudou, ele deu um tom ameno no discurso dele, falando que a inflação está convergendo, que os dados de emprego, apesar de terem vindo altos, está diminuindo, né? Então isso daí tudo colaborou para que hoje não fosse aí um dia mais catastrófico, né? E falando em dias como hoje, é importante a gente sempre lembrar que isso é muito mais relevante para quem faz operação de curto prazo. Para quem tem carteiras de investimento com teses montadas por trás, é indiferente. Um evento é, isolado dificilmente vai causar uma tendência no mercado. Ele vai gerar o ruído, depois isso vai ser absorvido e vida que segue. É claro que tem eventos que demoram um pouco mais devido à sua gravidade, por exemplo, do Covid, que o Urban mostrou aí para a gente, que demorou 180 dias para recuperar. Foi um drawdown também muito grande, chegando ali próximo de 35%, mas no geral é isso mesmo. Você tem o ruído ali de forma instantânea. Para quem faz operação de curto prazo é um tiro no pé ou uma bênção, mas para quem tem uma carteira, isso daí pode ser até a oportunidade de você fazer novos aportes, né? Não altera muito. Então, essa queda aqui de 3,47% nos títulos de 10 anos foi o que movimentou. Né? Eu comentei com vocês algum tempo atrás que 90 ou 95% dos candles, né, ele deixa ali as suas sombras, tá? E hoje não, desde a sua abertura não teve um único tick positivo nessa taxa dos Estados Unidos e fechou na sua mínima, né? Fechou na sua mínima. Eu havia comentado também que não tinha, né, na segunda-feira passada, que não tinha nenhuma indicação de reversão de toda essa tendência de alta, e agora ele deixou um topo duplo. Deixou um topo duplo, já venceu aqui a sua mínima do topo duplo, e ele pode sim recuar agora, né? Esse título aqui pode dar um alívio, não seria nada absurdo dado essa grande puxada, né? Mas ele recuar ali para os 4,42 seria natural, não altera nada ainda também a tendência de alta, por enquanto é um repique, tá? Quando que isso vai mudar? Quando ele fizer um pivô, né? Quando ele deixar uma estrutura de baixa. Quando tivermos aí uma estrutura de baixa formada, aí sim a gente pode falar que os títulos entraram aí em queda livre, né? Com isso, sem dúvida alguma, o nosso IBOV subiu bem aí, 0,86, chegou a ficar bem negativo aí no dia, o índice futuro mais, né, porque sofreu uma hora a mais de volatilidade pela diferença das aberturas, né, mas um movimento muito técnico também do nosso IBOV, né, ele fez uma retração até a média móvel de 200, muito importante essa média. Depois eu vou mostrar o S&P, que também parou exatamente na média móvel de 200 períodos, tá? E repicou, tá? Deve sim voltar para essa região chata de lateralização, num range aí dos 114 até os 119, 118 mil, tá? Então esses são os movimentos aí que eu acompanhei e o porquê deles terem ocorrido. O dólar fechou praticamente estável diante de tudo que aconteceu aí, cotado a 5,13, e agora tende também a voltar para baixo, tá? Uma perna aí de alta bem esticada na sua movimentação, deixou uma defesa vendedora aqui na região dos 5,20, já era esperado, é um número cabalístico aí, tudo que é mais redondo, ele gera esse tipo de defesa, seja para comprados e vendidos. Não me surpreenderia ele devolver aqui até a média móvel de 200, voltando para casa
aí dos R$ 5, tá? Com tudo que aconteceu aí no final de semana, deu muita pressão para o petróleo, tá? Ele estava vindo numa descendente, né? Eu tinha comentado, fazer um recuo até esse topo aqui que não havia sido testado seria saudável, né? Ele passou reto, foi até a região aqui que fez a acumulação antes da subida e repicou, né? Não era esperado isso, 100% causado aí pelo conflito lá na região de Israel. E com isso, as petroleiras aqui surfaram muito bem. Destaque aí para a PRIO com 8,78 de alta, 3R 6,01. A gente falou de 3R na segunda-feira também, se não me falha a memória. Então, quem conseguiu posicionar ali pegou uma bela alta. Uma intrusa aí no meio, né, das tops altas do Ibov hoje, mas que também tem um porquê de estar ali, que foi a Magalu, com uma alta de 4,49, Petro 4,30 de alta, então subiu bem. E o porquê, né, que a Magalu intrusa, teoricamente, ela está ali? Por conta do nosso DI, né? O nosso DI acompanha os Estados Unidos, obviamente, recuou forte hoje o DI futuro, uma queda aí de 1,48, é uma queda expressiva, tá? Não devolve, né, as altas que a gente observou, altas de 2 e tanto por cento, mas devolveu bastante aí do movimento, afunilando entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20. Agora o volume poderia ter sido um pouco mais alto para dar maior característica de uma retomada para baixo, né? Mas bem interessante, fez com que a Magalu aí brilhasse no dia de hoje aí com a terceira maior alta do Ibov, tá? E passar pela Petro, né, que é destaque, puxa o índice, puxou bem o índice hoje, conseguiu defender bastante a cotação do índice, voltando aí para a tendência de alta, rompeu um topo prévio, não fez o recuo que eu imaginava, como o petróleo fez, né, fez até um recuo bem mais forte o petróleo. Petro não testou aqui ainda esse fundo, e se o petróleo continuar estressado, vai para o terceiro alvo, que eu plotei aqui há bastante tempo, que também é alvo aí de algumas casas, lá na região dos R$ 38, tá? Então o mercado aí está bem, bem interessante. E o S&P, né? Como eu comentei, o S&P, média móvel de 200 períodos, aqui também segurando as cotações, uma retração macro aqui de 50%. Então é uma região que era esperado entrar uma defesa, dificilmente passa reto de um patamar desse, e aí vários eventos fizeram com que repicasse aí subindo bem. O que pode mudar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é o calendário econômico. Amanhã o calendário econômico está esvaziado, não tem nada de alta volatilidade. Na quarta-feira a gente vai ter o IPCA acumulado. A depender do que vier isso daqui, a nossa taxa de juros pode voltar a estressar, né? E isso daí seria ruim para a gente. E também nos Estados Unidos vai ter informação de inflação. Ata do Copom, do FONC, perdão. A gente nunca sabe, né, como o mercado vai interpretar o que de fato está escrito ali. Sempre gera volatilidade e a depender do que tiver ali, pode sim trazer os mercados para baixo. Quinta-feira a gente vai estar fechado num dia super agitado de agenda, né? Os Estados Unidos vai divulgar um monte de informação, né? Estoques de petróleo pode balançar. Os pedidos iniciais por seguro-desemprego não creio que vá gerar tanta volatilidade, porque o payroll já fez isso, né? Então, se vier aqui muito acima, acho que não vai trazer nada. Mas o IPC, né? Os índices de inflação lá vai ser muito importante. Se vier um número muito fora do que está aqui, vai gerar muito estresse e vai dar um tom de mentira para o que foi falado aí pelo vice-presidente do Fed hoje. Então, quinta-feira um dia bem importante e quarta também bem importante para a gente. Se a gente vê aqui no Brasil um IPCA com um número baixo, eu não duvidaria as apostas aí para um corte de 0,75 ser cogitado diante de tudo que aconteceu hoje, né? Pegando aqui a fotografia de hoje, os títulos do governo caindo forte, tudo que aconteceu, né? Apesar do petróleo ser inflacionário,
não geraria para este resultado que vai ser divulgado nenhum tipo de ruído. Então, se vier um número fraco aqui, abaixo do esperado, bem abaixo, eu apostaria aí num corte um pouco maior e o Banco Central aí surpreender o mercado com um cortezinho um pouco maior. Dos gráficos, pessoal, que eu gostaria de passar de fato era isso, não teve muito mais novidade, né? Passei pelo Ibov, né? Então acho que é isso. Vou abrir aqui para perguntas, se alguém tiver alguma análise para fazer, fiquem à vontade, pessoal. Ô, Ale, só complementando, a opção do corte de 75 está realmente muito barata para dezembro, tá? Tá em 7% agora. Aí, ó, de repente fazer uma de 50 para pagar a aposta de 75 seria uma boa saída. Uhum. Lembrando que a última dessa deu quanto? Cara, a gente encerrou antes, né, para já colocar alguma coisa no bolso, deu 42% em acho que menos de 5 dias, não vou lembrar agora, mas é isso. É uma semana, 42%. Sim. Sempre o que o Urba fala, né? Quanto mais incerto é a decisão do Copom, mais a gente consegue encontrar oportunidades nessa operação. Exato. Eu só comentar o minério, né? A China voltando aí da sua semana de feriado ultra prolongado, né? Já voltaram socando o petróleo, ficou a semana inteira de lado, como eu havia comentado, que era muito provável que isso iria acontecer, né? Socaram bem aí o minério de ferro, puxando também a nossa Vale aí para baixo. Se o minério tivesse subindo e a Vale tivesse subido, hoje seria um dia de 2% de alta, seria espetacular. É isso. Aos novos, Urba. alguma dúvida? Ale. Alguém chamou. Daniel, Rato, Brasília. Opa! E aí, então? Como é que, diante dessas análises, assim, como é que vocês têm. O que está acontecido aí com as moedas alternativas, ou criptomoedas e outras coisas, em especial o Bitcoin? O Bitcoin eu tenho acompanhado, até porque eu faço alguns trades também aí, né, na madrugada de insônia, e eu sou viciado em gráfico, né, então sempre faço aí um tradezinho ou outra, coisa boba, só para ter mesmo ali algum giro. E ó, olhando assim de perto, ele tem uma estrutura de baixo, um canalzinho que está sendo rompido, com uma indicação de querer subir, tá? Olhando aqui o à vista, tá? Não é o futuro lá, o SDT, é o dólar mesmo, tá? Se a gente afasta um pouco, ele tem uma sinalização um pouco mais feia, né? Vou colocar aqui até no gráfico semanal, para a gente poder ver aqui a visão de floresta, que ele tá num movimento de repique dessa forte queda, né? Então teve esse pivô que foi formado. Deixa eu desenhar melhor aqui. Ele fez esse pivôzinho aqui, tá? Essa bandeirinha. Uhum. Ele atingiu um segundo alvo, né? E ele está vindo testar a região deste fundo, tá? Tecnicamente falando, ele já testou, né? Ficou ali por muito pouco e ele está querendo montar aqui uma estrutura que fica ruim de eu desenhar. Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho que fica mais fácil. Pronto, agora sim. Ele está querendo desenhar aqui o quê? Um ombro, cabeça, ombro, tá? Isso daqui é uma figura de reversão de tendência, né? A tendência menor, né? A primária, perdão, secundária, ela é de alta e a primária, ela é de baixa. E se a gente olhar os fractais de mercado, a gente tem aqui uma estrutura de um pivô bem maior, tá? Então aqui seria um topo, um fundo, região de topo maior, para daqui ele voltar a cair e buscar aqui os 10 mil dólares, que é um número mágico também. Não sei se aquele halving que eles fazem a cada X anos vai parar essa possibilidade aqui, tá? E para daí sim ele voltar a subir, teria que
superar os 32 mil dólares, testar aqui novamente para voltar a subir. É um ativo que sofre muito com qualquer ruído, né? Sempre dá ruído, qualquer coisa afeta bastante para os dois lados, né? E a volatilidade também é muito alta. Os últimos dias ela está com uma volatilidade comprimida, mas no geral é muito alta. Olhando os indicadores técnicos que eu gosto de observar aqui quando eu estou olhando mais para o longo prazo, que é o saldo de volume acumulado, a gente vê o que lá na movimentação do preço? Ele colocando barras para cima, né? Numa movimentação superior. E a gente vê o saldo de volume apontando já para baixo, perdendo uma região de fundo prévio, o que me leva a crer que está sendo feito um desencarteiramento. Né? Então, o que os players gostam de fazer? Querem sair no melhor preço possível. Eles vão vender no melhor preço possível e vão comprar no preço mais baixo. Né? Então, esse é um indicador que eu uso muito para pegar esse tipo de gatilho operacional. Então, a gente tem aqui uma divergência. Pô, eu quero comprar Bitcoin, eu acredito no Bitcoin para o futuro. Cara, você quer colocar, sei lá, 100 mil reais em Bitcoin. Vai colocando aos poucos, né? Coloca o pé para ver se a água não está muito funda, você vai dividindo a sua mão, porque na minha visão ele tende a ir buscar no mínimo novamente essa região de consolidação aqui entre os 15 e 17 e perdendo aqui os 10 mil seria uma boa pedida aí para o Bitcoin, tá? Essa lateralização que você mostrou ali, ela é em qual espaço de tempo, mais ou menos? Novembro de 2022 e janeiro de 2023, né? Esse rangezinho aqui que foi cravado nesse alvo maior aqui, né? Cravou um alvo de 100% dessa pernada de baixa que formou um pivô, né? Aí ele repicou, está fazendo teste aqui nessa região. Então, por isso que eu acho que é um teste, né? Ele vai voltar, eu vou falar, pô, ele vai ter uma tendência de alta quando? Quando ele romper isso daqui, montar um pivô e confirmar esse pivô. Então, montou um pivô, rompeu aqui com volume, né? O volume aqui embaixo subindo. Aí eu falo, não, legal, agora ele vai buscar topo. O que é legal de ser um analista gráfico é que eu não sou casado muito com vieses, né? Hoje foi um exemplo claro disso. Minha análise matinal hoje foi catástrofe, vai cair. Até o meio-dia nada de cair. Eu falei, bom, vou almoçar, não fiz nada. Voltei do almoço, comecei a interpretar todo o mercado, tudo que estava acontecendo no cenário externo. E, a possibilidade do índice que ele vai fazer hoje é isso daqui. Né? Deixa eu pegar a imagem que eu compartilhei aqui com o pessoal. Cadê o meu WhatsApp? Aqui. Então é isso, né? A priori, então, a minha visão é que de fato ele possa cair. Aí, ó, 1h33 da tarde. Falei, ó, o cenário provável para o índice é isso. Ele até extrapolou, foi bem mais para cima do que isso, porque não veio a queda, né? Então, se eu fosse fazer alguma coisa no Bitcoin hoje, seria apostar numa queda. Beleza. E, Urba, então, aí eu queria saber de você o seguinte, baseado nessas suas análises de cenário, como é que você enxerga o Palpita com relação ao mercado imobiliário, considerando todo esse cenário, não só o macro, né, lá do mundo todo, mas pensando muito em Brasil, essa projeção ou expectativa de queda de juros, hoje eu vejo esse mercado bem estagnado, mas você vislumbra alguma coisa, alguma válvula aí para o brasileiro voltar a adquirir imóveis? Ratão, eu particularmente acompanho um pouco o mercado imobiliário, tá? De todos que eu acompanho, é um dos que eu menos acompanho. Eu acabo terceirizando algumas opiniões, então eu gosto de gestoras com gestores de respeito que têm falado, pô, é comprar construtora. Agora é a hora de comprar construtora. Geralmente elas têm muito prêmio, né? Tem muito deságio o preço das ações. É um business difícil para estar em qualquer lugar no mundo, né? Eu tava até brincando
num grupo hoje que, pô, se a Evergrande quebrou, se a Country Garden quebrou, quem somos nós, né? Então, incorporadora, construtora, o setor imobiliário em si é um setor duro e eu acabo não acompanhando muito por vieses pessoais. Mas Mas isso não impacta muito os fundos imobiliários? o quê? O meu Essas viés? questões relacionadas ao setor como um todo Não, acaba impacta refletindo bem, né? E não muito, sei se muito. você hoje é um estimulador de fundos imobiliários, ou se você faz muitas análises com relação a isso, porque a bolsa ela já vem um tempo para cá dessa maneira, né? Que não, assim, não inspira muita gente. Eu digo assim para o cliente mais tradicional, Tá. não tão arrojado, né? Mas hoje é muito título, né? De tesouro, renda fixa, com a taxa de juros lá em cima, Uhum. mas tem uma tendência de queda em breve aí, como você mesmo falou, e isso vai impactar rápido, né? A renda fixa, que muitas vezes está com prazo lá meio que mobilizado e os juros baixando. Sim. Então, eu não consigo hoje fazer uma espécie de parâmetro entre o que o cliente tem de possibilidade de disponibilidade, que não precisa ser tão arrojado, mas essa questão de fundos imobiliários, mercado imobiliário, que não tanto o fundo, mas o mercado que traz uma proteção da inflação, um longo prazo, uma possível valorização, mas a taxa está muito alta e essa correlação com renda fixa. Uhum. Tá, acho que dá para desmembrar um pouco essa pergunta, mas eu não vou conseguir fugir do viés de que eu não gosto de fundos imobiliários, eu não gosto do mercado imobiliário, mas a gente consegue pensar no macro derivado até o próprio Ale brincou hoje, derivado da mãe de todos, que é a taxa de juros. Né? Então, o que é se o ativo mãe de qualquer mercado é taxa de juros, quais são as principais derivadas disso? E é fato que taxa de juros é concorrente de mercado imobiliário, porque é um mercado que depende muito de financiamento, né? E o financiamento vai ser precificado em cima das taxas de juros. O fundo imobiliário tem essa meio regra de bolso, que é quando a taxa de juros está em queda, o dividend yield dos fundos imobiliários eles ficam mais atrativos. Mas fundo imobiliário em si, o veículo, eu tomaria muito cuidado, porque eu vejo mais truque dentro de fundo imobiliário, né, dentro do veículo, do que de fato os que eu gosto e que são dignos de eu acompanhar um pouco. Então, assim, é muito fundo imobiliário que contabiliza a despesa de um jeito meio criativo, sabe? Então o cara ele exclui o IPCA da despesa financeira dele, ele tem uma dívida lá IPCA mais alguma coisa, ele considera só mais alguma coisa. IPCA ele não considera despesa de dívida. Isso melhora o balanço dele, que melhora o fluxo de caixa, que ele pode distribuir mais dividendo, mas é um dividendo artificial. Aí que a gente vê fundo imobiliário quebrando. Pô, eu já vi o suficiente. Eu tenho analistas que eu gosto bastante que só fazem isso, sabe? Só debulham um fundo imobiliário e eles pegam coisas assim que é absurdo. A gente viu 2 casos recentes dos fundos imobiliários do Pátria quebrar. Pô, Pátria, sabe? Fundo imobiliário do Pátria quebrar. Então eu não sou entusiasta, não. Mas eu falei que se dá para desmembrar a sua pergunta, porque se a gente pensar só nessa vertente taxa de juros, tá bom, a gente pré-fixou muito, muito bem, né, a ótimos níveis. A gente está pré-fixado a 14, 15% no começo do ano. E aí, quando raspa um prêmio de pré na curva, a gente começa a ficar pós. Então, hoje eu prefiro ficar no CDI mais, no pós-fixado, do que no pré-fixado. Claro, tem que fazer conta, não é uma regra absoluta, tem que colocar risco de crédito nisso, mas para mim é muito simples a gente ficar trocando indexador. Ora tá bom pré, ora tá bom pós. Ah, cabe fundo imobiliário dentro do asset allocation aí, principalmente dado o perfil do cliente? Sim, eu tenho clientes que têm um fundo imobiliário. Mas é isso, dentro de um asset allocation, é 10% da carteira, 5% da carteira, 15% da carteira no máximo. Eu não tenho nenhum cliente que tenha passado realmente pela minha recomendação que tenha muito mais que isso no fundo imobiliário.
Já vi casos que a carteira do cara era fundo imobiliário. Esse cara não é meu cliente. Mas é isso. Saindo um pouco da ótica de fundo imobiliário, o construtor em si, aí estamos falando de valuation, pô, tem bastante coisa barata, de fato. Acho que o Ale está traçando uns desenhos aí até para mostrar isso, né? O segmento como um todo. Tanto o imobiliário tradicional e o de fundos imobiliários estão querendo apontar aí para baixo. O IMOB já foi na frente, né? O IFIX tem aí uma divergência, mas não é nada muito grave também, mas pode dar um recuo ali até a primeira retração de 38,2 essa pernada de alta. Os dois seguem aí uma trajetória bem semelhantes, né? Apesar de ter as ações distintas aí. O IMOB já está bem mais feio, né? Perdendo todas as suas médias, e o IFIX está um pouco aí mais para cima. Mas a gente tem que pegar um case aí, né? Uma maior empresa do setor para poder analisar. E aí eu vou pedir ajuda dos universitários aí, que eu não saberia dizer qual que é, não. Mas o que? A lei de fundo imobiliário ou de construtora? Não, de uma construtora mesmo. Não sei se a Tecnisa está entre elas, não. Desses gestores que eu ouço aí, que eu acompanho e que eles gostam do mercado, falam de MRV. Acho que Tecnisa, não sei, mas MRV é um nome que me veio à cabeça. É bem comentado. Bom, pegando as duas que a gente olhou aí, a Tecnisa está bem apontada para baixo, uma movimentação bem feia, a MRV também repicando depois de uma forte alta aqui, olhando o gráfico semanal, tá, gente? Semana passada fechou numa forte queda e essa semana começou aí puxado aí sem dúvida alguma por conta do DI, né? Acaba subindo um pouquinho aí. Mas no contexto, olhando o macro ali, olhando de cima todas as empresas juntos no IMOB, tá bem feia a situação. Ó, Ratão, eu coloquei um link aí no chat de uma notícia, quando você pudesse dar uma lida. Deixa eu abrir logo que acabar a sala, ele sai. Beleza, valeu, galera. Falando de imobiliário, eu não sei se vocês viram também, não sei se é verdade, também não me aprofundei, que quem é beneficiário do Bolsa Família e tem prestações em aberto de imóvel do Casa Verde e Amarela não vão mais pagar as prestações, isso daí pode bagunçar bem também. Não vi também. Eu vou tentar caçar depois essa informação, foi bem superficial também. Mais alguém? Algum comentário? Opa, fala, Ratão. Não, por mim é só isso mesmo. Valeu. Mais alguém? Algum comentário? Pode falar, Newton. Ô, Alexandre, as análises que você faz pensando no day trade ou no swing trade? Para qualquer tempo gráfico, tá? Isso aí vai depender muito mais da necessidade. Eu sou um curto prazista por natureza, tanto que eu opero futuros de Bitcoin, então eu não sou muito parâmetro. Mas as análises elas servem para qualquer tempo gráfico, inclusive para longuíssimo prazo. Pô, eu quero comprar uma ação para daqui 10 anos. Me dá um melhor ponto de entrada, onde eu posso proteger, de repente fazer um preço médio, adicionar lote, qual que é o alvo provável e por aí vai. Quando a gente está analisando um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, ele tem muito ruído e as análises funcionam. Quando a gente vai subindo os tempos gráficos, a assertividade, ela consequentemente vai aumentando também, tá? Então a análise técnica ela serve para qualquer período que você está buscando. Tá, e vocês possuem alguma sala ao vivo que vocês operam, trocam ideias, né, de posições? Porque eu brinco aqui também no day trade, né? Tanto Legal. no índice aí dos Estados Unidos, americano, internacional, como aqui na Bolsa, na B3. Então, vocês têm também essa questão aí do day trade, ter uma sala ali, todo mundo trocando ideia, para onde vai, dando esse posicionamento, né? Essa visão de panorâmica do mercado.
Sim, nós temos, né, num grupo de WhatsApp. A gente passa ali, eu geralmente que fico comandando ali, passo as minhas análises. E quando tem uma entrada que é daquela de pescar peixe dentro do aquário, eu compartilho. Não, perfeito. Depois o Edro aí me coloca dentro do grupo também, então, se participar disso aí. O Marcelo vai te chamar, tá bom? Ele que é o gestor lá da área, lá, que acompanha, ele vai te chamar para te explicar tudo certinho e já te coloca lá no grupo. Oh, perfeito. Maravilha. Boa. Ninguém mais tem dúvida, nenhum trauma. Nenhum cliente ligou para vocês perguntando com esse negócio dessa guerra lá, para onde vai o mundo? Ou não tem nenhum especialista em guerra aí? Eu achei Pô, que não vocês surgiu são- nenhum Eu não especialista sou, em não sou guerra. militar, pô. Hã? Eu não sou militar. Ratão, você fugiu até do exército, Ratão? Porra. Tô cumprindo Mas indo lá pro incrivelmente, Iêmen, fazendo a missão Edrei, de paz de um ano. incrivelmente, eu Iêmen estava eu posso comentando falar. com o Ale hoje pela manhã, apareceu no Fantástico, não sei se todo mundo vê, o Rafael Zimmermann, que apareceu lá dando depoimento, tomou tiro e os caramba quatro, ele trabalhou com a gente no TC. Exato. Olha aí, ó. Ele tá lá no TC ainda? Não. Não, eu acho que ele tá no hospital ainda. Então a bala não foi direcionada, tá bom. Manda, Dário. A gente ainda não tá especialista em leitura labial, Dário. Eu preciso que você coloque o som. Não. Só eu não tô ouvindo? Foi agora? Agora sim. Meu chapéu. Esse fone aqui tá dando pau. Ô, gurizada, como é que tá essa situação referente à China, Taiwan, essas histórias aí que os caras dizem que é a próxima guerra que vai dar aí e capaz de atingir a parte de tecnologia, parte de hardware, e que demanda aí as commodities que faz os chips e coisa arada. Eu quero ver com o César, que conhece muito sobre isso. O que tu me diz aí, César? Cara, eu já falei tanto disso que acho que eu vou me dar o direito de dar uma resumida, mas eu não acho que é um conflito que a gente vai ver tão cedo, não. Tem muitas particularidades nisso aí para me fazer acreditar que, né, o Xi Jinping faz conta também, ele não é idiota, ele não vai chegar lá. Cara, a Taiwan, assim, é muito mais fácil se defender, né? Acho que isso é meio que óbvio. As guerras, os conflitos armados, né? Eles se desenvolveram muito depois da Segunda Guerra Mundial, onde as defesas eram muito baixas, então o ataque fazia mais estrago. A gente viu a Alemanha varrer a Europa sem muita resistência, porque os sistemas de defesa eram muito precários. Hoje em dia é o contrário. E Taiwan sabe disso. Se o Xi Jinping faz conta, Taiwan pensa nisso todo dia, todo dia. Os caras fazem os semicondutores mais avançados do mundo. Vocês acham que eles não têm um sistema de antiaéreo para segurar qualquer ataque? E a China, pô, vai mexer exatamente com o aliado americano. Os caras entrando em crise, mercado imobiliário ruindo, o Xi Jinping precisando precisando tornar a China mais pró-mercado. Pô, vai invadir Taiwan agora, uma invasão anfíbia. Esquece. Tá no mute. Uau. Agora estava o áudio, voz da sabedoria. Tá aí. Resumiu tudo, matou. E nenhum cliente mesmo, gente, ó, perguntando, gente, e aí, para onde vai essa guerra? Para onde vai o dólar? Para onde vai a bolsa? Com esse troço no mundo inteiro acontecendo. Nenhum cliente perguntou isso. Só os meus. O dólar, sim, mas já responderam aí, né? O dólar é sempre uma incógnita, né? Ninguém nunca sabe o que vai. Quando a gente acha que ele vai cair, ele sobe. Quando a gente acha que ele vai ficar de lado, ele explode. Hoje ele caiu, né? Caiu um pouquinho. Mas também tá 3 meses subindo só, que não para. Não é exato. Acho que assim, mais do que a gente ficar nessa de, pô, pra onde vai cada coisa, assim, apesar de eu ter as minhas convicções aí, como eu acabei de falar de China e Taiwan,
já ganhamos bastante dinheiro com essa história de Taiwan aí. A primeira mão que a gente colocou lá em TSMC foi por conta disso. Tava uma precificação bizarra, assim, como a China já tivesse pronta para invadir aquilo, e não é. Outra coisa que para mim enfraquece o caso da China não é uma invasão como a gente vê essas outras, né? Por exemplo, Estados Unidos vai lá invadir Iraque para pegar petróleo, para pegar commodity, é só tomar. Se a China quer invadir Taiwan para pegar a fábrica de semicondutor, cara, os chineses não sabem nem ligar a luz da fábrica. É uma tecnologia muito específica, uma inteligência muito específica, que os caras já estão fazendo novas fábricas, novas plantas fora de Taiwan, né? Então, óbvio, Taiwan tem uma importância cultural e física, né? Ele tá lá bem no estreito, né? E atrapalhando a saída da China. Mas, enfim, mais do que a gente ficar aí nessas especulações de que o que vai acontecer ou não, acho que cada um tem suas convicções, cada um faz suas análises. Se não faz, deveria fazer. Independentemente disso, é saber se posicionar em relação ao preço. Então, assim, foi o que eu comentei no começo. Me parece que, para quem para quem tem a convicção aí, tem dados suficientes para apostar numa catástrofe, os seguros estão muito baratos. O VIX está muito comportado. O VIX é o índice de volatilidade. Pô, se a coisa escalar, essa volatilidade vai para a lua. E aí tá muito barato agora, né? Então, você se proteger tá muito barato. Isso para quem, obviamente, tem a convicção de que a coisa escala. Se não, se ficar isso aí, é mais um conflito, coisas de anos, sabe? Igual a invasão da Ucrânia, que achavam que tinha uma ala que achava que a Rússia ia. Cara, eu já ouvi história de que os generais russos, né, os líderes russos, pediram para os soldados. Como fala? Colocar na mala, né? Levar a vestimenta de cerimônia, porque os caras achavam que ia ser um passeio, que iam lá em uma semana tomar a Ucrânia. E quase 2 anos depois, os caras ainda estão em dificuldade. Então, assim, para quem acha que vai ficar nisso aí, obviamente fazer um seguro é pagar um preço, pagar um prêmio que não faz sentido. Mas para quem acha que escala, tá barato. Então, assim, de que lado você tá e se posicionando. Ganhar dinheiro independentemente do cenário aí, do que pode acontecer. Ao invés da gente ficar nessa de que o dólar vai cair, vai subir. Cara, se ele for subir, ele tá barato. Então é melhor comprar agora já. Joia! Ninguém mais tem dúvida? O Jean chegou cedo. Ninguém mais tem dúvida? Então eu vou encerrar a gravação por aqui e depois aquele bate-papo leve. Valeu. Obrigado pela presença de todos. Como sempre, toda segunda-feira a gente está aqui, essa troca de ideias, essa troca franca de ideias. E é aquele convite, quiser trazer amigos, clientes, para entender um pouco mais, às vezes tem alguma dúvida. Isso é aberto, não é fechado, mas fiquem à vontade para trazer. Obrigado a todos, boa noite.